Nós voltamos aqui no do Vale Esporte, hoje diretamente aqui da Academia Corpo e Saúde em Avaré, na sua do Vale TV. Nós estamos com o atleta Paulo Fabiano Mórbio, nosso querido Bi, ele é atleta de luta de braço. A gente falou sobre a possibilidade de uma luta de braço chegar numa Olimpíada e claro que isso dá um plus em qualquer esporte. Todos os esportes tendem a aumentar a prática ou a praticidade desse esporte quando se tornam esportes olímpicos, que são mais vistos mundialmente. E a gente estava no intervalo aqui comentando que a possibilidade de em 2028 em Los Angeles chegar aí, pelo menos na Paralimpíada é quase certeza, e automaticamente tudo que chega uma Paralimpíada pode chegar a uma Olimpíada, certo, Bi? Exatamente, Amaury. A gente estava conversando sobre isso, né? E o Amaury tem um baita entendimento, um vasto aí sobre o esporte e realmente falou exatamente isso. Tem essa grande possibilidade de entrar em 2028, praticamente está dentro, mas eu não posso afirmar porque ainda não tem nada oficial, mas a própria a federação está comemorando isso. Eu acho muito legal, acho muito bacana essa possibilidade, embora também sou a favor de uma modalidade olímpica, mas eu gosto muito também do cenário estilo UFC. Sim. Entende? Profissional, business, money, grana, né? Toda isso essa faz parte. Porque o olímpico é um pouco mais sofrido, digamos que convenhamos. É legal, tá lá, é bacana, eu acho muito. Mas assim, também tem um lado um pouco, acaba sendo menos valorizado do que deveria. Isso financeiramente falando. É uma pena falar isso, não queria falar isso. Não falo isso com prazer nenhum. Mas infelizmente é a realidade. Mas é legal estar lá, claro. É bom ganhar, isso te ajuda, te dá um empurrão, te dá um empurrão, ganha adeptos. É ótimo o olímpico. Mas eu sou muito também favorável a atingir o nível UFC, assim, aquela linha mais... É o business, né? É o business. Bi, quando a gente pensa em esporte, não se faz um atleta em poucos anos de treinamento, né? Sim, sim. A gente conhece há muitos anos. O que demanda de tempo, de treino para um atleta? Vamos separar o atleta amador, o prático de fazer luta de braço porque eu gosto de brincar. Sim, claro. E agora eu penso em ser um atleta profissional. Sim. Quantas horas de treinamento, se a gente pudesse falar por dia, se isso influi, se isso teve que mudar uma adaptação à sua alimentação durante um certo período, porque todo esporte demanda adaptações. Claro. Como que é mais ou menos para você isso aí? Interessante, bela pergunta, mais uma bela pergunta. Perguntas cirúrgicas. E é o seguinte, como qualquer esporte há um gasto de energia, né? O skate, o surf, natação, o vôlei, o handball, há um gasto de energia, até o xadrez, né? O mental ali, o que você gasta de caloria, de tanto que você mentalmente, né? Enfim, tudo gera energia, né? E para cada modalidade há um consumo de energia, há um porquê, né? Se você é maratonista, você tem que ser mais leve, mas se você é 100 metros rasos, você tem que ter uma super coxa, uma super panturrilha. O maratonista não precisa ter uma super, é uma outra ideia. E o braço de ferro não é diferente, né? Porque todo mundo acha que a força do braço de ferro é só no braço. A gente usa todas as articulações de intervenção, da ponta do dedo ao dedão, ao punho, ao antebraço, ao bíceps, ao ombro, peitoral, ao abdômen, tudo se contrai, tudo você se movimenta, fazendo muita força o tempo todo, porque você não sabe quem você vai enfrentar. Eu estou indo para Las Vegas agora, em dezembro, né, nos Estados Unidos, o maior campeonato do mundo de braço de ferro, que vai acontecer junto com o Mr. Olímpia, que vão se unificar as duas modalidades e vão fazer toda essa junção que vai ser ótimo para o esporte, que é, como eu disse, é um dos que mais cresce nos Estados Unidos e na Europa. E esse já é um exemplo do que está crescendo, onde a ESPN transmite campeonatos de braço de ferro. Inclusive está no meu canal, no YouTube, posso estar falando? Pode falar. Paulo Mórbio, tá? Em Avaré eu sou conhecido como Fabiano, como Bi, mas Paulo Mórbio é internacionalmente lá. Paulo Mórbio, tá lá, gravei com o Léo Stronda, com o Danilo Gentili, com o Toguro, com a galera toda aí do mundo maromba, entrevistadores, hoje com o Amaury. E divulgando, levando o esporte, levando isso para frente. E essa junção em Las Vegas, essa preparação que eu estou fazendo para Las Vegas, cara, eu chego a treinar 4, 5 horas por dia. O último treino mesmo, eu fiquei 2 horas e meia, quase 3 horas na mesa sem sair, com a galera revezando com as duas mãos, com borracha, e eu ali respirando paradas de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, isometria, flexão, pronação, supinação, o tempo todo ali, forçando o corpo ao máximo, porque para se preparar fisicamente lá, porque você vai encontrar um braço muito forte, muito pesado, muito acima do que as pessoas imaginam, entende? Existe a técnica? Existe, mas você precisa da força para aplicar a técnica. Eu até falo que é 70% força, 30% técnica. Eu posso te ensinar a técnica, ok, você vai entender.
Parabéns, seu cérebro assimilou o movimento. A coordenação motora você pegou, a biomecânica. Mas e movimentar aquilo, e aplicar aquilo? Você tem que ter carga, você tem que ter pressão, torção, força. Muito interessante você falar, e eu fico pensando assim que no mundo do esporte é comum as lesões. Se você está assistindo isso aqui, qualquer esporte que você praticar em rendimento, você vai ter lesão. O que acontece é o treinamento e o movimento correto diminui o risco de lesão, mas é inevitável ter lesão, né? No mundo esportivo. Claro, você já deve ter tido as suas, eu tive as minhas com punho, tornozelo. Claro. Quando você fala nessa aplicação da técnica e da força, onde você se machuca mais? No treino ou no dia da luta? No caso de uma competição? Qual seria a probabilidade maior? É meio que igual, viu? Meio que igual. O que, na verdade, depois que você aprende o movimento, né? Que todo mundo acha que esse movimento é assim, né? Para baixo, assim, né? E o seu braço não nasceu para fazer isso, né? Biomecanicamente. Biomecânica, você que sabe, um grande entendedor, um mestre disso. Então isso machuca você, porque você quer fazer isso. Você traz para você o movimento é assim, porque se a pessoa puxar, vai fazer o movimento que o meu braço nasceu para fazer, que é extensão e flexão. Então você puxa para lá, eu puxo para cá. Né? Agora a pessoa quer fazer isso. Então, profissionalmente, cai para 99,9% de chance de não acontecer a lesão. Certo. De essa lesão ficar, ela dificilmente vai acontecer. Certo. Agora, se você fizer o movimento errado, 99,9% de chance de você se lesionar. Como eu disse aquela hora, igual agachamento, igual supino, igual certo é uma coisa, errado é outra. Sabendo, alguém te ensinando a se movimentar, a chance é uma. Não sabendo, achando que é o certo, sem analisar, sem pesquisar, como qualquer esporte, como skate, como surf, como basquete, tem que saber para praticar. Primeiro eu aprendo a praticar, depois eu pratico. Certo. Bi, dos vários títulos que você tem, né? Você começou com campeonatos regionais, campeonato paulista, campeonato brasileiro, campeonato sul-americano, mundial, né? E nessa você encontrou com vários tipos de atletas. Eu lembro ainda que deve ter o Dede ainda, não sei se ele se encontra na nossa região ou não, sim, o Barbosa. Hoje, o maior nome da luta de braço é um brasileiro, é um americano. Como que é o maior nome da luta de braço hoje e o que a gente pode encontrar por esse campeonato que você vai ter em Las Vegas? Legal, legal. O maior nome do mundo chama-se John Brasink, inclusive vai estar em Las Vegas esse campeonato, onde estou me preparando, que eu falei, às 4, 5 horas por dia de preparação de muita carga. Sem contar a alimentação também, que tem que dar muita fome isso, né? Precisa de energia. Chama-se John Brasink, ele seria como Pelé, como Michael Jordan no basquete, como Pelé foi no futebol. Eu chamo-se John Brasink, que hoje é aos 56, 57 anos, recém... quase aposentado. Não, no braço de ferro aí que tá, onde eu ia chegar. É o esporte com a maior longevidade do mundo. Muito bom. O golfe é o segundo esporte, que a gente pensa golfe, uma galera mais ali próximo da terceira idade, né? Da melhor idade. Eu mesmo, quando eu tiver uma certa idade eu vou jogar golfe. Né? Quando eu estiver aposentando eu jogo golfe. É o segundo. O primeiro é o braço de ferro. O que tem de atletas, irmão? John Brasink, Richard Lucas, tá tudo no meu canal no YouTube lá, se vocês derem uma olhada lá. Paulo Mórbio. Tá? Se inscreve lá também, ajuda a gente está precisando dessa ajuda. Se você analisar lá, você vai ver Richard Lucas, com 70 anos, um monstro. E no meu canal tem também, que é um brasileiro, o homem com maior idade no mundo, né? Mais velho, assim, com todo respeito, né? Na fala, com maior idade, mais velho, com quase 90 anos, que é de São Vicente, Sou Domênico. É um dos vídeos mais assistidos do meu canal, bomba todo dia de comentário, de like, com quase 90 anos, ele faz barra com um dedo só. Nossa, é seu Domênico. É seu Domênico, cara, gente finíssima. Foi a primeira academia do Litoral Paulista, eu fui lá na academia dele, até hoje ele treina, até hoje ele faz barra com um dedo. Amaury, um dedo ele fez barra assim no meu canal, no meu vídeo. Eu vou fazer barra com um dedo, ele foi lá com um dedo. Falei, galera, vocês estão assistindo e nem com as duas mãos vocês conseguem, ele fez com um dedo. Com quase 90 anos, então o braço de ferro tem essa... longevidade. Que foi, respondendo das primeiras perguntas, que foi o que fez eu escolher também. Falei, cara, não vou precisar isso, a aposentadoria vai tardar. Lógico que o futebol tem seus benefícios, Robert, a gente não precisa nem discutir isso. Os outros esportes têm também. Mas, a gente tem cara, a gente chegar aos 35, 40, a gente não precisa pensar em aposentadoria. Tem cara que evoluiu depois dos 40, que era até bom com 40, mas com 43, 44 que ele atingiu o pico. Devon Larratt, um canadense, que a galera que é por dentro do esporte,
É um canadense top que até os 40 ele jogava bem, lutava bem, mas depois dos 40 que ele teve Deu um up. um up. A gente está quase chegando ao final e é importante lembrar aqui para vocês que assim, o Fabiano, ele é atleta há muitos anos, né? Ali perto dos anos 2000 eu já lembro dele, que é o período que a gente se conheceu. Fabiano, essa migração de categoria que você teve ao longo dos anos, né? À medida que a categoria aumenta a dificuldade também dos lutadores, porque eu aqui do lado de cá, como assistindo luta de braço, porque vem na minha cabeça, inevitavelmente, o filme Falcão, o campeão dos campeões, e você vê assim que o pessoal da luta de braço, todo mundo é muito volumoso, muito forte, muito hipertrófico, né? Eu lembro lá você, a gente mais jovem, né? Na categoria de 70, um volume de massa muscular, 80, hoje eu estou vendo que você está com muita massa muscular, está muito forte, e com certeza você vai encontrar do outro lado adversários muito fortes, né? Sim. O volume de peso que você vai ganhando e de força também aumenta a dificuldade de ganhar títulos de categorias para cima. Aparentemente, quanto mais pesado a categoria, mais difícil, ou em qualquer categoria é difícil, você acha? Muito bem, Mauri. Antes de responder essa aí, eu acho que eu cometi uma injustiça aqui. Esqueci de falar dos brasileiros que eu admiro, tá? Claro. Que claro, eu falei do John Brasinc e tal, que é o rei aí da história. E dois caras que eu admiro muito, que é o Reginaldo Bento, que é o Dede aqui de Avaré da nossa cidade, que é um cara assim excepcional. Um abraço, Dede, tô esperando você. É um monstro, uma fera aí, tem uma história muito bacana aí também, um cara que batalhou muito. E o Márcio Barbosa, que pra mim me inspirou muito também, né? Que é o cara, o brasileiro que atingiu o mais alto nível, que foi mais longe aí. Então é uma inspiração para mim, dois caras aí que eu admiro muito no esporte. Sem contar a Nilcinho aqui, onde eu comecei lá também, com certeza fazem parte disso. Respondendo a sua pergunta agora, que foi com relação Ao peso. Quando você aumenta o peso, automaticamente aumenta a força. Automaticamente, massa é força, né? Claro. Automático. Porém, quanto você vai conseguir aumentar de força para aquela categoria? De repente você não atinge o linear máximo nessa categoria, mas você atinge nessa de baixo. Muito bom. Às vezes eu tenho 80 quilos e eu tenho uma força menor automaticamente que um cara de 100. Claro. Só que se o cara de 100 abaixar para 80, Perde qual força. que é o máximo que ele vai atingir de linear? Então qual é o máximo de linear que você atinge naquele peso? É isso que eu acho que é o interessante as pessoas entenderem. Claro. Que eu acho que tem uma dificuldade muito grande, principalmente no Brasil a gente está tendo muita dificuldade com isso aí, até com atletas que competem. Aumentar a força conforme ele não calcula ali, simplesmente o mais forte é mais forte e pronto. Mas de repente o mais forte é o cara da 70. Porque ele está com linear, com uma chance de ir na gringa, ter um resultado melhor que você que tem 110. Você pode ganhar dele. Mas e na sua categoria lá na gringa? O que é melhor você ter sido o Zé Aldo, um cara que fez história na leve, ou não vou citar nome, mas um cara que foi mais ou menos, nunca pegou cinturão na pesada? Muito bom. Prefiro ser o Zé Aldo, claro. Que teve uma história, leve. 10 anos dominando, em cinturões, e marketing, todo em cima, do que um razoável que poderia vencer ele, mas não teve a história. Então eu acho que eu não regulo. Eu que já tive 50 quilos, 60 quilos, hoje eu estou com 90, quase 95 quilos, chego até 100 quilos, eu cheguei a essa conclusão. Claro. Qual categoria foi mais difícil para você? Todas? Porque quando eu pesava 70 quilos, o meu linear de força era aquele, era difícil passar. Mas era difícil vencer você era também. Difícil vencer eu também. Claro. Então desce para minha categoria e me enfrenta também. Desce para a categoria do Zé Aldo e enfrenta ele. Fica entende? Eu acho que o grau é igual. O que muda é a mente das pessoas. Só porque o pesado vence. Mas e se o pesado fosse mais leve? Atingiria aquela força? E se ele abaixar e o outro. E se o outro subir de categoria? Será que você vence? Tem tudo isso. Muito boa. Infelizmente a gente está chegando ao final dessa entrevista com o nosso querido Paulo Fabiano Morbio. Com certeza faremos outra após o campeonato de Las Vegas, né? E o Dede estando por aí também, por favor. Bi, para a gente encerrar, né? Queria que você desse um recado, principalmente a todo mundo da nossa região, Avaré, Botucatu, Sorocaba, Bauru, Ourinhos, Itapeva, e um recado para essas pessoas para conhecerem um pouquinho sobre a luta de braço, tá? Também já se identifica, você que quer patrocinar um atleta e pensa levar sua marca um pouquinho mais longe, como é que uma pessoa poderia entrar em contato com você, tá? E deixar nosso muito obrigado do canal do Vale TV, do Vale TV, para o nosso programa do Vale Esporte. Mauri,
Primeiramente, quem quiser entender, né, do esporte, me procura nas redes sociais, né? Eu até falo, galera, pô, se inscreve aí, mano. Eu chego às vezes numa academia, num rolê, eu falo, pô, não patrocina, hein, galera? A galera, pô, já assusta, né? Pô, patrocínio, peraí, não é dinheiro, não. Se inscreve no meu canal aí, pô. Claro. É só um clique lá e você já ajudou. Mas ajuda, pô, muito. Se todo mundo der um clique lá, é de graça e você apoiou a modalidade. Você apoiou um esporte brasileiro que está representando o Brasil. Então é Paulo Mórbio, que é como eu sou conhecido, Fabiano e Bia é mais em Avaré, aqui entre amigos e parentes, né? Mas é Paulo Mórbio, como eu sou conhecido nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Lá tem tudo que vocês precisam entender mais sobre o esporte, sobre o que é o Brasil de Ferro, quais são os melhores países, os melhores atletas. Lá eu explico todo um tutorial, já gravei com o médico do Santos, agora com a Mauri aqui, com vários caras do Brasil e do mundo aí. E ali a gente está tentando trazer, né, o esporte. Gravei recentemente com o Minotauro do UFC, que foi muito legal, a gente troca de experiência, eu fiz um boxe com ele, depois ele foi para a mesa de braço de ferro comigo, foi uma troca de experiência muito legal, um dia muito especial. Então assim, a gente faz todo esse aparato. E inclusive uma brincadeira que eu tenho feito muito no Brasil, para terminar aqui, que é dos 12 mil reais, que eu desafio qualquer pessoa aí, não profissional, né, que queira fazer uma brincadeira comigo, me desafiar no braço de ferro aí. Eu ofereço 12 mil reais aí. Lançado o desafio, eu pedi para o Adriel, né? Ele está querendo ganhar uns 12 mil reais, desafiar você daqui a pouco. Bora lá. Então, ó, eu quero agradecer de coração também. Eu que agradeço, por irmão. essa entrevista maravilhosa. Você que quer acompanhar nosso programa e qualquer outro programa da Duvale TV, pode baixar o aplicativo da Duvale Play, pode ser para Android e iOS, tá? Nas plataformas. E venha conferir cada vez mais a nossa programação da Duvale TV e da nossa querida TV Serrana, que está estreando em Botucatu. Para todo o pessoal de Botucatu e região, um beijo grande. Essa entrevista logo está chegando até vocês também. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, gente. Valeu.